Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, que morará em vossa casa. Senhor, que morará em vossa casa. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 16, 16º domingo do tempo comum. Estamos praticamente na metade da nossa caminhada de tempo comum. Daquele total de 34 domingos, nós estamos no domingo de número 16. E nós sabemos que nesse tempo comum, a cada domingo, a palavra de Deus vai nos dando pistas de como viver bem a nossa intimidade com Ele, a partir da escuta da palavra. E nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre o acolhimento, sobre a hospitalidade. E vem nos confirmar que cristão autêntico, cristão verdadeiro, é aquele que primeiro acolhe a palavra de Deus na sua vida. Eu não posso dar prioridade a outras coisas e ir deixando a palavra de Deus para trás. Cristão verdadeiro acolhe essa palavra, permite que essa palavra lapide a sua vida, e aí sim está disposto e está pronto para o serviço. Portanto, a palavra que vai nos direcionar qual é o caminho que eu devo seguir. Primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro do Gênesis, o capítulo 18. Esse capítulo 18 tem como personagem principal, personagem central, Abraão. E toda essa história que nós lemos do capítulo 18 até o versículo 10, que o autor faz questão de apresentar Abraão como modelo de fé, Abraão como modelo de vida, como modelo do homem que confia cegamente em Deus. E o texto diz que Abraão estava sentado na porta da sua tenda. Não é assim que começa o texto? No horário mais quente do dia. Eu acredito que deve ser lá pelas 3 horas da tarde. E de repente, Abraão recebe a visita de 3 homens. E mais do que oferecer água para esses 3 homens, porque estava no horário mais quente do dia, a primeira leitura diz que Abraão prepara um pequeno banquete para esses 3 homens que ele nem conhecia. Não é o que está lá no versículo 6 da nossa primeira leitura? Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Versículo 7. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais ternos e melhores e deu a um criado para que o preparasse sem demora. Versículo 8. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão permaneceu ali de pé, junto deles. Portanto, Abraão, depois de oferecer esse pequeno banquete, fica ali de pé, numa atitude de serviço.
para que não pudesse faltar mais nada. Ou seja, dando o melhor de si, mostrando que era um homem generoso, que era um homem bondoso, que era um homem misericordioso. Então, quando termina aquele pequeno banquete, aqueles 3 homens anunciam para Abraão o que iria acontecer um ano depois. Que na verdade era o grande sonho de Abraão, ter um filho, ter um herdeiro, ter para quem deixar a sua herança. E nós já estudamos alguns domingos atrás que o homem que morresse sem filhos tinha que cuidar de um escravo, para que o escravo pudesse dar uma vida digna para ele, uma sepultura digna. Então o desejo de ter filho de Abraão era muito grande. E essa atitude de bondade dele para com aqueles 3 desconhecidos gerou a bênção para Abraão. Para dizer que qualquer atitude nossa, quando é feita com o coração, Deus retribui, Deus recompensa, mas é preciso ser uma atitude que brota do coração. E aquele a quem Deus visita, aquele que acolhe Deus na sua casa, não fica sem a resposta de Deus. Aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus, sabe que mais cedo ou mais tarde vem a recompensa. Que história bonita é essa que nós vimos na primeira leitura, gente? Numa época em que muita gente via Deus como um adversário, via Deus como alguém que era concorrente, olhava para Deus como se Deus fosse um juiz que estava lá no céu, sentado, esperando o dia da nossa morte, para dizer os nossos pecados e nos mandar para o inferno. Numa época em que Deus era um contador, que contava as nossas boas obras e as nossas obras não boas. Aí nós encontramos Abraão, que é capaz de colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Ele permite que Deus entre na sua vida. Ele coloca-se diante dele numa atitude de respeito, de confiança. E aí nós podemos nos questionar, a partir dessa primeira leitura, qual é a atitude que marca o meu dia a dia, no que se refere ao meu relacionamento com Deus? Eu sou capaz de confiar em Deus cegamente? Ou eu vou colocando coisas na frente e vou deixando Deus para trás? O exemplo de Abraão nessa primeira leitura é muito claro. A nossa atitude de bondade, de generosidade, gera para nós a bênção. A segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, é a continuação de São Paulo aos Colossenses que lemos alguns domingos atrás, em que Paulo vinha combater os falsos mestres que estavam nascendo dentro das comunidades que ele fundou. Paulo passava nas suas viagens missionárias, fundava uma comunidade e ia para outra missão fundar outras comunidades. E muitas pessoas que ficaram nessa comunidade, que muitas vezes nem concordavam com aquilo que Paulo estava falando, esperava a oportunidade de Paulo se ausentar das comunidades para começar a falar tudo ao contrário, para semear a discórdia dentro das comunidades. E muitos eram aqueles que vinham do judaísmo, que começaram a dizer: isso que Paulo está pregando para nós é bonito, mas nós precisamos dar um passo além, nós precisamos cumprir a lei, nós precisamos ser circuncidados. Ou seja, primeiro, para ser cristão, nós precisamos ser judeus, nós precisamos pegar toda essa bagagem do judaísmo, e aí sim nós podemos ser cristãos. E aí São Paulo fica muito bravo e volta nas comunidades dizendo, quando ele não pode voltar, ele escreve as cartas, dizendo assim: para o cristão verdadeiro só Cristo basta, não precisa de mais coisa. Quando eu assumo Cristo totalmente na minha vida, só Ele basta. Eu não preciso ficar cumprindo regras, eu não preciso ficar cumprindo normas, eu preciso de Cristo.
E eu até dizia alguns domingos atrás que quem acha que participar da missa todo domingo já tem o céu garantido, está enganado. Eu posso participar da missa a minha vida toda, 70 anos participando da missa, mas o meu coração continua duro, continua insensível, continua desejando mal para os outros, continua fechando os olhos diante de injustiças, continua fechando a boca quando é para falar. Isso não garante o céu, gente. O que garante o céu é quando eu configuro o meu coração ao coração de Jesus e a minha vida passa a ser uma reprodução daquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. Aí sim eu tenho o céu garantido, porque eu não estou fazendo nada além daquilo que Ele me pediu. Então São Paulo combate essas falsas doutrinas que estavam nascendo dentro das comunidades. E aí ele diz: é preciso que nós olhemos para Cristo. É só em Cristo que nós vamos encontrar salvação. É só em Cristo que nós vamos encontrar uma proposta de vida nova. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 10 do evangelho de São Lucas. Começa o capítulo dizendo que naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Portanto, na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Se nós olharmos o evangelho de São João, capítulo 11, essas duas mulheres, elas são identificadas como sendo irmãs de Lázaro. Então essa aldeia que fala o evangelho de hoje não pode ser outra aldeia senão Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, dava para ir e voltar a pé. E essa Maria do texto de hoje é a mesma Maria que na última semana de Jesus em Jerusalém, antes de sofrer a paixão, ela vem banhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com os cabelos e derramar perfume. Então dá para notar nesse texto que Maria já estava em processo de conversão, já estava em processo de escuta da palavra de Deus. Gente, não é a Maria, mãe de Jesus. São Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Na época de Jesus era muito comum usar o nome de Maria para a família inteira. Então essas duas mulheres recebem Jesus na sua casa e de repente uma começa a fazer as coisas e a outra senta aos pés de Jesus. Tinha um professor que dizia que as entrelinhas do evangelho, elas dizem muito mais do que as linhas. Não pense que Marta chegou para Jesus solenemente e disse: Senhor, tu não te importas que a minha irmã fique aí sentada? Gente, estava no agito da casa. Certamente teve até um bate-boca ali. E Marta chegou para Jesus e: meu, faça um favor, Senhor. Eu aqui correndo de um lado para o outro e ela aí sentada. Pede que ela venha me ajudar. Olha que coisa interessante, gente. Uma foi capaz de estar ali sentada aos pés de Jesus, e a outra ainda não tinha acalmado o seu coração, ainda estava no agito. Mas aí nós podemos analisar uma coisa: a posição de estar sentado. Quem está sentado porque quer escutar. Se ninguém quisesse escutar o que o padre estava falando, estava todo mundo lá fora, ou de pé andando de um lado para o outro. Sentar aos pés de alguém é sentar para aprender. É posição típica de quem quer aprender. Mas aonde que está isso na Sagrada Escritura? Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 35. Depois que Jesus expulsa um monte de demônios e manda para uma manada de porcos, aquela pessoa que estava possuída diz que sentou-se aos pés de Jesus. Depois, no livro dos Atos dos Apóstolos,
capítulo 22, versículo 3, São Paulo diz assim: eu fui educado aos pés de Gamaliel, ou seja, sentado aos pés de alguém. Portanto, estar sentado aos pés de alguém é sentar para aprender. E que imagem bonita quando uma mulher faz isso na época de Jesus, que no contexto sociológico da época de Jesus, a mulher era limitada de tudo, não tinha direito nenhum, era excluída, era marginalizada. E de repente Jesus mostra que para ser seu discípulo não importa a sua condição. Para ser discípulo de Jesus não importa a classe social que eu pertenço. Para ser discípulo de Jesus não importa a cor da minha pele, não importa se eu pertenço esse ou aquele partido político. Para ser discípulo de Jesus precisa ter a disposição de sentar-se aos seus pés. É da escuta da palavra que nasce a ação. E nós vemos bem claro isso no Evangelho. Por muitos séculos, meus irmãos, esse Evangelho de hoje foi nos apresentado como um modelo, dois modelos de vidas diferentes. Um modelo daqueles que só querem rezar e um modelo daqueles que só querem trabalhar. Mas não é isso que a igreja quer nos apresentar hoje. A igreja está nos dizendo que a vida de contemplação, a vida de oração, ela não tem sentido se não tiver junto a ação. E o contrário também. A agitação do dia a dia não me leva a concluir uma obra de Deus na minha vida, se eu não tiver a disposição de sentar aos pés de Jesus, de escutar o que Ele diz. Eu costumo dizer sempre: ninguém chega a ser Marta se antes não foi Maria. O nosso serviço, por mais bonito que ele seja, a nossa pastoral, por mais bonita que ela seja, por maior número de pessoas que ela alcança, se não tiver junto à vida de oração, São Paulo vai dizer, é como um sino que bate e depois logo vai escurecer, vai sumindo o barulho desse sino, que ressoa em vão. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que a nossa vida de oração, que ela possa nos levar à ação, e que a nossa ação possa brotar de uma profunda intimidade com Deus, das vezes que eu tenho a coragem de sentar e escutar a proposta de Deus. E não precisa ser aqui. Aqui do lado tem uma capela onde o próprio Deus está vivo e presente ali dentro do sacrário. Ali eu posso conversar com Ele, ali eu posso escutar a proposta dEle. E escutando a proposta, eu tenho condições de colocá-la em prática. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.